Recentemente, a atriz Paula Barbosa, que viveu a Zefa no remake da novela Pantanal, relatou momentos de tensão ao receber um diagnóstico do filho recém-nascido Arthur. O que aconteceu foi o seguinte: segundo ela, o teste do pezinho no bebê deu positivo para o AME, atrofia muscular espinhal, que é uma doença super grave. É claro que tanto a atriz como o pai ficaram muito nervosos e preocupados. A crítica da Paula é que o hospital não avisou sobre como funciona o exame. Ela disse que esse exame do pezinho tem muito falso positivo, porque é um exame de triagem e não um exame de diagnóstico. Essa falta de informação gerou um grande alerta. Com isso, a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Para comentar então esse assunto com a gente e falar, dar mais explicações, eu converso agora com o vice-presidente da Abstem, Dr. Francis Galera, que também é pediatra e médico geneticista. A nossa conexão é pela internet. Seja muito bem-vindo, Francis. Boa tarde, Júlia, e as demais pessoas que estão assistindo a gente aqui pela Rede Mais. Muito obrigada pela participação. Vamos lá então, doutor. Esse é um assunto que a gente precisa explicar para as pessoas o que é o teste do pezinho. Se o senhor puder explicar primeiro para a gente, para as pessoas já entenderem a dimensão desse teste. Sim, o teste do pezinho, ou melhor dizendo, a triagem neonatal biológica, talvez seja uma das abordagens mais importantes que se deva ser implementada numa cidade, num município, num estado, tá? Então, existe aí que começam as diferenças, né? A gente tem os testes de triagem neonatal da rede privada e existe um programa nacional de triagem neonatal que é organizado e monitorado pelo Ministério da Saúde. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas duas situações. Então, qual que é a ideia da triagem neonatal, o teste do pezinho? Como o próprio nome diz, é realmente um teste de triagem, né? A ideia é se triar a partir do universo de crianças aparentemente normais, se eventualmente tem alguma doença, ou possivelmente tem alguma doença, que ainda não se manifestou, mas que pode manifestar na evolução. Então, em geral, são doenças que não têm manifestação imediata no período neonatal, e aí uma coisa importante, que podem ser beneficiadas com algum tipo de abordagem terapêutica, ou seja, tem que ter algum tipo de tratamento para entrar na triagem neonatal. E aí, pensando nisso, a triagem neonatal da rede pública contava com até 6 doenças até recentemente, né? Lembrando que o Programa Nacional de Triagem Neonatal iniciou no Brasil em 2001, ou seja, temos 24 anos, completar agora em 6 de junho, a triagem neonatal no país. E apenas em 2021 saiu uma nova lei, que é a Lei 14.154, de maio de 2021, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 10, promovendo o quê? A ampliação da triagem neonatal para um total de mais até de 50 doenças. Então, no Brasil, hoje, nós temos apenas o Distrito Federal e, recentemente, acho que essa semana, salvo engano, o Estado de Minas Gerais, que incorporou todos esses novos exames. Então, Minas Gerais realmente está à frente da maioria dos outros estados. E o município de São Paulo também tem feito um teste mais ampliado. O restante do Brasil está em várias etapas. Muitos já completaram a primeira etapa da ampliação, que é a toxoplasmose, e estão aguardando os insumos, Esses programas são programas públicos, aguardando financiamento federal para poder continuar a ampliação. Mas a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que, enquanto o programa do SUS é, como o nome diz, um programa que ele começa no instante da coleta do material biológico, que é o sangue colocado lá no papelzinho, que a gente chama de papel filtro, encaminhado para o laboratório. As crianças que são triadas alteradas, elas são convocadas a repetir o exame, ou já são chamadas para consulta. Ou seja,
Na triagem pública, a gente tem o que a gente chama de busca ativa, ou seja, o serviço vai atrás daquela criança e faz a intervenção. Então, com certeza, né, na maioria dos serviços, dificilmente um diagnóstico que foi realizado vai deixar de ser discutido e abordado. Por outro lado, na iniciativa privada, a gente não tem um programa, a gente tem um exame. Então, o exame é feito, tá? E depende posteriormente de alguém pegar esse resultado, de alguém interpretar esse resultado de maneira adequada. E lembrando, estamos diante de um teste de triagem. Sempre, então tem que chamar muita atenção, sempre vai ser feita uma confirmação. Então, eu gostaria de fazer algumas observações, se você me permite, Júlia, sobre esse caso, né? O que eu acompanhei, na verdade, foi que quase todo mundo acompanhou nas mídias sociais, e a gente acredita, tá? Eu não posso dizer porque eu não tive acesso ao exame, que primeiro, né, acho que tem algumas afirmações que são importantes. Esse teste, na verdade, para atrofia muscular espinhal, que é uma técnica de um teste genético molecular, que é o PCR, em tempo real, ele é praticamente um diagnóstico. Então, primeiro, essa situação dela ter comentado que ocorre frequentemente falso positivo não é real, tá? Esse talvez seja um dos testes, na verdade, que tenha menos falso positivo. O que eu acredito, e volto a dizer, eu não tive acesso ao exame do Arthur, o filho da Paula Barbosa, mas eu tenho grande chance, acredito eu, de que houve uma falha na interpretação do exame pelo profissional que recebeu esse exame naquele primeiro momento, que não é raro, tá? Eu particularmente coordeno a triagem neonatal daqui do estado de Mato Grosso e é muito frequente. Eu sou abordado todas as semanas por colegas ou pacientes, né, que me procuram de alguma maneira para esclarecer o resultado de um teste de triagem. O que acontece, na verdade, Júlia, é que, infelizmente, os profissionais da rede, seja pública ou privada, não estão adequadamente familiarizados com alguns diagnósticos e principalmente esses novos exames da ampliação. Que acredito que a atriz Paula Barbosa quis dar o melhor para o filho dela, né, que oferecer um teste mais completo, e obviamente ela tomou a decisão certa. Mas eu acredito, volto a dizer, eu acredito, porque não vi o exame, que houve um pequeno equívoco aí, que para ela acabou sendo bastante desagradável, né? Mas felizmente depois ela acabou fazendo o teste e não confirmou mesmo, né? Então, porque só para você entender, neste caso, o que normalmente vem no exame? Na triagem, vem a pesquisa, né? Do exon 7 de um gene chamado SMN1. Então, quando vem escrito deleção ausente, né, eu não sei como que foi colocado, deleção ausente quer dizer que é o normal, que eu tenho as duas cópias. Então, às vezes, esse jogo de palavra do resultado, e isso não é incomum, tá? O pessoal fazer confusão na hora de interpretar o exame e gerar essa situação desagradável, porque realmente ninguém quer passar por isso, tá? Com certeza, doutor. Até você falando isso, no caso da atriz da Paula Barbosa, em um dos comentários que ela fez sobre essa situação, é que ela não teria recebido, aliás, eu vi comentários também disso, né, que não teria recebido uma orientação correta do que seria, então, o teste do pezinho. Eu queria que o senhor, então, falasse pra gente como que o profissional de saúde, né, que vai fazer ali, que vai explicar desde o pré-natal, como que ele já pode explicar pra gestante, pra mãe, pro pai, né, pra família, como que funciona, o que vai diagnosticar, a diferença ali, então, da triagem, né? Eu queria que você explicasse pra gente. Ótimo, muito bom esse questionamento, porque exatamente hoje a gente percebe, né, uma falha muito grande, né, do ponto de vista de orientação,
tanto no pré-natal, isso a gente observa tanto no campo público e no campo privado também, a respeito da triagem. Então, precisa primeiro conscientizar a população de maneira geral que é importante realizar a triagem. Na maioria dos estados do Brasil, a triagem é realizada com o bebê já saído da maternidade, ou seja, entre o terceiro e o quinto dia de vida, então ainda no período neonatal, mas a partir de terminadas 48 horas de vida já pode ser coletado. Na rede pública, na maioria dos estados, são 6 ou 7 doenças, que são elas a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as doenças das hemoglobinas, anemia falciforme e outras, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e a primeira etapa da ampliação, em função da Lei 14.154, é a toxoplasmose congênita. Então, na rede pública, na maioria dos estados, já fazem essas 7 doenças. Como eu já comentei recentemente, essa semana a gente viu uma notícia que o NUPAD de Minas Gerais, né, que é um órgão ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Nélio, que é o coordenador, eles anunciaram a ampliação completa, né, do programa, que contempla aproximadamente 50 ou um pouco mais de doenças. Né? Isso então mesmo. É super importante, desculpe. Imagina, pode falar, doutor. É super importante, então, os pais terem essa noção, questionarem o obstetra que faz, né, ou o profissional que está fazendo pré-natal, passarem pela consulta pediátrica também durante a gravidez, tá? E, para isso, você está habilitado a decidir direitinho, né? Porque, infelizmente, também isso é o outro lado da história. O pessoal, às vezes, solicita um exame que não sabe o que fazer com ele depois. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, não. Isso é uma realidade, né? Então, saber orientar o que esperar desse exame, né? E sempre, né? Porque é muito importante, mesmo se eventualmente tivesse dado alguma alteração no exame real, é realmente entender que é um teste de triagem que necessita de um exame ou de exames posteriores confirmatórios, tá? O nome já diz tudo, é triagem. A gente dá uma peneirada inicial para depois tentar confirmar. E é um programa de saúde pública, particularmente, dos mais maravilhosos que a gente tem em nosso país. Com certeza, doutor. Inclusive, como você disse, né, recentemente a gente falou aqui, tanto no Fala Minas, no Balanço Geral, que Minas Gerais passou a oferecer de forma pioneira no Brasil, né, essa ampliação e rastreamento para 60 doenças raras. O estado ele se tornou referência nacional e o primeiro a cumprir integralmente as exigências de uma lei federal de 2021, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e estabeleceu a ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, com essa iniciativa, vai garantir um acesso mais rápido ao diagnóstico, né, e tratamento adequado para milhares de bebês, prevenindo complicações. Doutor, o nosso tempo já está acabando, o bate-papo está muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta. Qual orientação que você deixa para os pais, né, que neste caso aí tem essa confirmação, né, no teste do pezinho para algum tipo de doença? Isso, o que eu sempre digo a gente tem que ser, neste caso, quem faz o teste na rede privada, ele tem que, primeiro, buscar o resultado, né, obviamente, ou pegar via internet, hoje quase todos os laboratórios fornecem, e mostrar para um profissional que esteja habilitado a interpretar esse exame. Se perceber, tem que ser jogar aberto com o profissional que estiver atendendo. Olha, o senhor tem dúvida ou a senhora tem dúvida sobre o resultado? Aí procurar, e aí eu oriento, procurar ou um médico pediatra com experiência razoável em triagem, ou um médico geneticista, que é o profissional em geral mais adequado, ou então o serviço de referência em triagem neonatal do estado. No caso de Minas Gerais é o NUPAD de Belo Horizonte. Então, eu acho que é primeiro isso, a gente precisa correr atrás para saber o resultado, se tiver algum indício que tenha uma alteração, procurar ajuda de um profissional habilitado.
No caso da triagem pelo SUS, habitualmente nos serviços ocorre, como eu já comentei, a busca ativa, ou seja, o serviço de referência em triagem neonatal aciona ou a unidade básica de saúde, onde foi coletada a amostra, ou então a família da criança e vai pedir uma nova coleta ou então para que a criança seja levada a uma consulta. E como você bem comentou, aí a gente está correndo algumas vezes contra o tempo, particularmente em relação à ANE, como já, né, que foi o caso principal da nossa fala aqui. Hoje a gente tem 3 medicações pelo SUS, inclusive, e uma delas que é a terapia gênica, que tem que ser instituído o tratamento até 6 meses de vida, segundo a portaria. Então a gente literalmente corre contra o tempo. E a gente não pode, porque não adianta investir milhares de reais, né, na triagem, tanto na pública quanto na privada, e se a gente não oportunizar o tratamento adequado para essas crianças. Maravilhoso, doutor, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo e também pediatra e médico geneticista. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Infelizmente, eu queria poder conversar mais, mas o nosso tempo é curto, mas muito obrigada, muito esclarecedor, viu, doutor? Olha, eu que agradeço a oportunidade, Júlia, e para a gente é um mantra, né? A gente brinca até, olha, faça a triagem neonatal do seu filho, de preferência no tempo oportuno, entre 3 e 5 dias, conforme a orientação da sua cidade. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.